Dev, eu sou Diego Fernandes e nessa semana você está descobrindo na prática como se transformar em um programador desejado no mercado, capaz de construir aplicações de ponta a ponta sem depender de outros devs. E melhor, trabalhando com as tecnologias mais modernas de desenvolvimento web e mobile, utilizada por empresas como Uber, Netflix, Airbnb, Instagram, PayPal, Medium, Discord, Discuss, Dropbox, Twitter, Pinterest, Tesla, Skype e muitas outras. Então, durante esses dias a gente construiu do zero uma aplicação para você entender na prática o papel de cada uma dessas tecnologias da Omnistack e por que elas fazem tanto sentido juntas. Mas a nossa semana está chegando ao fim e eu preciso lembrar a você que todo esse conteúdo só vai ficar disponível até domingo. Depois disso ele vai sair do ar e não vai ter reprise. Então se você ainda não assistiu os episódios anteriores, a hora é agora, pode correr lá para assistir que eu vou te esperar aqui. Pronto? Então antes de continuar eu quero te agradecer por todos os comentários e feedbacks que a gente recebeu essa semana e mais do que isso eu quero dizer que se você chegou até aqui, você tem o meu respeito porque você realmente está comprometido com seus objetivos e pode ter certeza que você vai alcançar eles mais rápido do que imagina. Então pra gente ir um pouco mais a fundo nessa semana, bora falar de alguns assuntos mais avançados. Agora sim, voltando aqui no código, a gente vai entrar em algumas funcionalidades mais avançadas. Na verdade, eu queria tratar com você sobre algumas ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, no meu ambiente aqui, que eu sempre utilizo nos meus projetos, que eu acho que valem muito a pena você sair dessa semana e começar a dar uma olhadinha nelas para estudar, porque elas vão acelerar o seu desenvolvimento, até ajudar bastante em guias de estilo, padrões de código. A gente vai falar sobre várias coisas aqui. Mas bora lá. A primeira ferramenta é uma ferramenta que vai ajudar a gente a padronizar o código. Então você pode ter percebido aí que durante a semana teve vezes que eu utilizei ponto e vírgula no final das linhas, teve vezes que eu não utilizei porque eu esqueci, teve vezes que eu utilizei aspas duplas, às vezes eu utilizei aspas simples e na verdade o JavaScript permite a gente escrever o código de milhares de formas diferentes e tem uma forma da gente padronizar isso, garantir a padronização do código entre todos os desenvolvedores do nosso projeto, beleza? E até pra gente, quando a gente esquece, eu esqueço muito, então eu sempre utilizo isso, beleza? Eu vou usar como exemplo o back-end da nossa aplicação que a gente construiu utilizando o Node, tranquilo? Mas essa ferramenta ela funciona tanto para o React quanto para o React Native, ela vai funcionar normalmente, beleza? O que eu preciso fazer é começar instalando essa ferramenta, ela se chama ESLint, ela só vai rodar em ambiente de desenvolvimento, por isso eu passei a flagzinha "-d" maiúsculo ali, que vai instalar essa dependência como ferramenta em ambiente de desenvolvimento, beleza? Eu vou agora abrir isso aqui no VS Code para ficar mais fácil a gente visualizar. Então agora eu estou com um projeto aqui no VS Code, deixa eu abrir o meu terminal do VS Code e agora eu vou escrever o seguinte, yarn ESLint, que é o nome da dependência que eu instalei, -- init, e ele vai fazer a inicialização de uma configuração para a gente do ESLint. Aqui eu vou selecionar a última opção, Check Syntax, Find Problems e Enforce Code Style. Aqui eu seleciono qual que é o tipo de import que eu estou fazendo, se eu estou utilizando a sintaxe de require ou se eu estou utilizando a sintaxe de import-export. No caso do Node aqui eu estou utilizando essa segunda, mas no caso do React seria a primeira, beleza? Aqui ele pergunta se eu estou utilizando algum framework front-end, React, Vue ou não, no meu caso não. E aqui ele pergunta se a minha aplicação está rodando no browser ou no lado do Node, ou seja, no lado do back-end. E aqui eu posso utilizar o espaço para selecionar quais são as opções. No meu caso do back-end, apenas Node. Se fosse a React Web, selecionaria apenas browser, beleza? Se fosse o React Native, nenhuma, deixa as duas desselecionada. Então eu vou selecionar Node aqui. E agora eu vou selecionar a opção para utilizar uma guia de estilo popular, ou seja, eu vou utilizar padrões de estilo que outras empresas criaram. E eu gosto muito de utilizar os padrões, a guia de estilo do próprio Airbnb, beleza? Que é uma empresa que eu acho que é bem legal nessa parte de JavaScript. E aqui eu posso selecionar o formato que a minha configuração do ESLint vai ficar. Eu gosto de deixar JavaScript mesmo, e agora ele pergunta se ele vai poder, se ele pode instalar para mim as minhas dependências. E agora aqui então eu dou um Y para ele instalar essas dependências, e agora ele vai realizar um npm install, instalando essas dependências aí que o ESLint precisa para rodar. Então a gente aguarda mais um pouquinho ele finalizar essa instalação. Agora que ele terminou a instalação das dependências, como eu falei, ele fez essa instalação via npm install, porque esse ESLint ele ainda não faz a instalação automaticamente via yarn. Então eu vou remover esse arquivo package.lock, que ele é utilizado pelo npm install, e eu vou rodar yarn aqui na pasta do meu projeto, só para que ele faça as instalações com o yarn e não com o npm install, beleza? A gente aguarda mais um tempinho, isso aqui vai rolar bem mais rápido que o próprio npm install. Fechou, já deu boa. Tranquilo, agora que o ESLint já está configurado na minha máquina aqui, como que eu faço para ver
começar a ver os erros na minha aplicação. A gente precisa no editor ter instalado a extensão ESLint, beleza? Com essa extensão aqui instalada, se eu abrir qualquer código JavaScript a partir do momento que eu tenha esse ESLint configurado, a gente vai poder ver aqui, deixa eu ver se aqui tem algum erro. Aguardamos um pouquinho, podemos ver aqui alguns problemas já. Aqui, por exemplo, ele está falando que faltou o ponto e vírgula no final. Então, se eu colocar o ponto e vírgula, já resolve, ó, tá vermelhinho. Aqui ele fala que tem espaços a mais, ó, tá vendo que sobrou um espaço aqui no final, que eu esqueci, esse espaço aqui, ó, posso remover e aí já deu boa. Posso salvar esse arquivo. Posso ir agora em outros arquivos aqui, ó, aqui faltou uma vírgula no final, então eu posso ir resolvendo isso aqui manualmente. Ou até com o VS Code eu consigo automatizar esse processo. Eu posso abrir as configurações do meu VS Code aqui em formato de JSON, e aí eu posso habilitar essa opção aqui, ó, ESLint.autofixOnSave, como sendo true, beleza? Isso aqui o que vai fazer? Basicamente, quando eu abrir um arquivo que tiver com algum problema, por exemplo, aqui eu tenho dois problemas. O primeiro é que falta uma vírgula aqui e o segundo é que falta um enter aqui, deixar uma linha em branco no final. A guia de estilo do Airbnb pede isso. No momento que eu salvo esse arquivo, veja que ele corrige automaticamente isso para mim. Então aqui, por exemplo, nesse arquivo, ó, aqui tem alguns erros, vou clicar em Command S, ele já corrigiu todos os erros para mim, beleza? Salvei duas vezes aqui, ó, ele corrige os erros, quebrou isso aqui em mais linhas, colocou um import que é de um arquivo relativo depois dos imports que são de módulos. Então aqui a gente pode ir em todos os arquivos e apertando Command S que ele vai resolvendo pra gente, beleza? Então aqui tem um errozinho, vamos ver. Beleza, a constructor name should not start with a lowercase letter. Se eu não me engano, aqui não vai precisar nem esse new, acho que seria por isso, né? Acho que dessa forma ele funciona da mesma forma. Deixa eu rodar um yarn dev. Claro, aqui eu não instalei o Sharp, então tudo bem. Mas é aqui basicamente porque a gente não precisava daquele new na frente, mas não tem problema, funciona das duas formas. Então o foco aqui é essa ferramenta ESLint que garante a padronização dos nossos projetos, beleza? Agora que a gente já falou um pouquinho do ESLint, a gente vai lá para o nosso projeto React, ou tanto faz, pode ser React Native também, a gente vai ver uma ferramenta que vai facilitar a nossa estilização. Então eu vou abrir aqui o meu projeto front-end com React e vou instalar uma biblioteca. Deixa eu trocar a versão do Node aqui que eu estou utilizando uma outra, beleza. Yarn add e eu vou instalar o Styled Components. O Styled Components é uma biblioteca que ajuda a gente a criar a estilização da nossa aplicação. E como que ela ajuda a criar a estilização da nossa aplicação? Vamos pegar aqui o exemplo do feed da aplicação. Aqui no feed hoje, o que a gente fez? A gente tratou toda a estilização dos nossos elementos via classes, né? Aí a gente tem classes, IDs e o resto que a gente não tratou via classe, a gente foi fazendo esse encadeamento. Acaba que a sintaxe do CSS ela vai ficando muito pesada, acaba tendo muita coisa em tela. E aí a gente pode utilizar o Styled Components. O Styled Components ele tem uma série de vantagens no formato que a gente vai escrever a nossa estilização, mas eu vou apenas mostrar alguns deles porque a gente não vai ter como entrar a fundo, tranquilo? Mas tem vídeo no nosso YouTube, inclusive a gente pode acessar aqui, ó, o YouTube da Rocket City. E aqui embaixo eu venho em vídeos, eu vou encontrar um vídeo sobre Styled Components, aqui ó, utilizando Styled Components. E nele eu descrevo um pouquinho melhor as vantagens dessa ferramenta, então se você quer ir mais a fundo nela, você pode acessar esse vídeo. Mas vamos fazer um exemplo agora, como que eu estilizaria essa página do feed utilizando Styled Components. A primeira coisa é transformando os elementos que a gente precisa estilização em componentes ao invés de simples tags HTML. Só que são apenas componentes estilizados, eles não vão seguir esse modelo de escrita de classe. Então, por exemplo, essa section aqui, eu vou chamar ela ao invés de section ID post list, eu vou chamar ela diretamente de post list, beleza? É um componente que eu vou criar. Então, eu troco ela tanto na tag que eu estou abrindo quanto na que eu estou fechando. E agora eu vou importar esse post list, beleza? Eu vou criar um outro arquivo aqui dentro, vamos supor que eu crie um postliststyles.js, beleza? Ou melhor, postliststyles não, feed styles.js, e aí eu vou importar essa post list de dentro desse nosso feed styles. E agora dentro do feed styles aqui, o que eu vou fazer? Eu vou importar styled from styled components. E aqui eu vou criar uma variável que se chama postList, que vai ser o nosso componente, beleza? Eu posso criar ele simplesmente no formato de variável. E agora eu escrevo styled.getInput.
ponto e o nome do elemento HTML que esse componente vai ser. Então lembra que antes era uma section, então eu escrevo section aqui dentro. E aonde que a gente põe o CSS? Eu coloco 2 apóstrofos, beleza? A gente chama isso aqui de template strings, e agora aqui dentro eu coloco todo o meu CSS. Por padrão, o VS Code ele não vai conseguir adicionar o syntax highlighting, aqui ele não vai conseguir fazer as cores certinhas do CSS, a sintaxe de CSS. Para isso eu preciso ter instalado também uma extensão chamada Styled Components. Então você instala essa extensão aqui, ó, VS Code Styled Components, e ele vai conseguir ter a estilização. Então aqui no post list, por exemplo, qual que era a estilização que eu tinha antes no post list? Tudo isso aqui, ó, eu posso tirar daqui e colocar aqui dentro, beleza? E agora eu tenho que exportar isso aqui de dentro. Então eu posso colocar um export const aqui antes e eu posso salvar esse arquivo, posso tirar essa estilização do meu CSS e posso salvar aqui também o meu JS. Eu vou rodar yarn start aqui no meu projeto para a gente garantir que tudo isso aqui está funcionando. Então ele já abriu aqui. Deixa eu, inclusive, colocar isso aqui nessa direita da tela e o meu restante aqui. Deixa eu abrir um pouquinho mais a tela. Beleza? A gente aguarda um pouquinho agora. Eu tenho que estar com a API rodando, né? Senão ele não vai executar. Então deixa eu voltar no meu back-end. Vou rodar a minha API. Agora, voltando aqui para o meu front-end, já com o back-end rodando, eu dei um atualizar aqui, ele já listou os posts, mas a gente pode ver que está tudo quebrado. Isso porque o restante do nosso CSS, ele utilizava essa section post list como um encadeamento aqui. Então, ele dependia dessa section post list para estilizar o restante dos elementos. E como que eu poderia passar esse restante das estilizações aqui para dentro do Styled Components? Eu vou copiar aqui essa parte do article, tá vendo? Sem a parte do section post list, posso até deletar essa parte aqui. E aqui dentro dos meus styles, eu não preciso nem criar um novo componente, por exemplo, article, beleza? Aqui no Styled Components para web, né, no native eu teria que criar um novo componente, mas aqui dentro do web eu posso fazer encadeamento, assim como nos pré-processadores CSS, no SAS, no LESS e aí por diante. Então agora colocando o article dentro da nossa section e salvando isso aqui, eu posso ver agora que o article já está estilizado. E eu posso fazer o mesmo processo para o restante. Por exemplo, o header, posso colocar dentro do meu article, beleza? E aí eu vou salvando, ele vai fazendo as estilizações. Agora, não vou fazer toda a parte da estilização, era só para mostrar um pouquinho mais porquê de utilizar o Styled Components, mas o Styled Components ele vai permitir a gente criar componentes estilizados, e esses componentes estilizados aqui, eles são bem poderosos, eles não são apenas para a gente repassar a lógica de CSS para dentro do JS. Não, aqui dentro eu consigo fazer cálculos JavaScript, eu consigo utilizar variáveis, eu consigo definir temas, eu consigo utilizar propriedades do componente, eu consigo fazer várias e várias coisas que só o JavaScript me permite dentro aqui do meu CSS, beleza? Então, tranquilo, a gente aprendeu um pouquinho sobre o ESLint, a gente aprendeu sobre o Styled Components, e agora, seguindo essa linha de front-end, eu queria te dar mais uma palhinha sobre um conteúdo que seria muito legal você ficar de olho, porque tá muito em alta. Então, aqui no nosso curso, durante a Semana Ministech, nós escrevemos os nossos componentes, a grande parte deles, através de classes, beleza? Então, por exemplo, esse componente feed, ele é uma classe que estende o componente, aqui eu armazeno o estado, eu tenho métodos do ciclo de vida, só que o React está avançando, está ganhando cada vez mais popularidade, e aí a comunidade do React, todo mundo introduziu uma nova API para escrita de componentes, que tende a ser bem mais performática e menos verbosa, beleza? Que são os React Hooks. Beleza, eu não vou entrar aqui para explicar basicamente o que são os React Hooks na prática, mas basicamente os React Hooks dão uma API para a gente, uma forma de escrever os componentes que a gente pode utilizar apenas funções e não precisa mais escrever componentes no formato de classe. Mesmo os componentes que a gente precisa manipular estado e os componentes que a gente precisa utilizar métodos do ciclo de vida, tranquilo? E essa API ficou bem legal, inclusive eu já escrevi um post sobre ela, então se você procurar React Hooks Rocket City aqui no Google, você vai encontrar esse post, tá aqui, ó. React Hooks, como utilizar, motivações e exemplos práticos. Então é um post que declara como a gente troca classe, por que isso aqui existe e tudo mais. E além disso tem vídeo no YouTube também. Então aqui ó, React Hooks na prática, você pode pegar esse vídeo, é um vídeo até bem extenso, 30 minutos, falando sobre essa nova API. E é muito legal, quem quiser continuar nesse mundo do React, recomendo muito dar uma olhada nos React Hooks, beleza? Fica uma API
muito mais legal, menos verbosa, bem bacana de se utilizar. Mas as classes vão continuar utilizando, então se você preferir escrever dessa forma, sem problemas algum, vai tudo continuar funcionando, beleza? Agora que a gente já falou sobre o ESLint, sobre Styled Components, sobre React Hooks, tem uma pergunta que a galera me fez muito, que é: Diego, por que a gente utilizou Mongo? Poderia utilizar outro banco de dados? Sim, e a resposta é sim, a gente poderia utilizar um banco SQL. A única coisa que mudaria é que aqui no meu back-end, por exemplo, ao invés de eu utilizar o Mongoose, que foi a ferramenta que a gente utilizou para abstrair os dados, né, as tabelas do nosso banco de dados, através desses esquemas, desses models, a gente teria que utilizar uma outra ferramenta que se chama Sequelize, beleza? No lugar do Mongoose. Inclusive, se eu procurar por Sequelize aqui no Google, vai ter aqui, ó, o post da Rocket City explicando como configurar o Sequelize no Node.js com o Express, que foi a ferramenta que a gente utilizou. E aqui tem todo o passo a passo para utilizar bancos SQL, ou seja, MySQL, Postgres, SQL Server, SQLite, tudo aqui utilizando o Sequelize, beleza? E a API dele não muda muito, então na hora de eu criar um model, na hora de eu editar um model e tudo mais, fica muito parecido, beleza? O que muda e por que a gente não utilizou ele é que existem uns passos a mais, porque o banco SQL, ele tem algumas peculiaridades que o banco não SQL não tem. Por exemplo, o banco SQL, a gente precisa criar as migrations, que são arquivos para a gente controlar a versão da nossa base de dados, enquanto o banco NoSQL, ele é schema free, então a gente não precisa seguir a mesma estrutura sempre. Então, se você quer utilizar um banco SQL na sua aplicação, tá aqui todo o passo a passo para você estar utilizando, beleza? Eu utilizo o banco SQL na grande maioria das minhas aplicações e aí utilizo Mongo em funcionalidades específicas que eu preciso de performance e que eu não tenho relacionamento entre outras tabelas. Beleza? Fechou. Falamos também sobre SQL dentro do Mongo. E agora uma dúvida, dentro do Mongo não, dentro do Node, e agora tem uma dúvida que a galera me faz muito, que é como que eu consigo criar layouts bonitos para minha aplicação. O pessoal tem muita dificuldade na hora de estar criando layouts. E aí eu vou passar algumas dicas que são mais pessoais, vamos dizer assim, como que eu me inspiro para criar layouts e algumas dicas de conteúdos que você pode ver para melhorar nesse aspecto, tranquilo? Eu gosto muito de utilizar primeiramente um site que se chama Dribbble.com. É Dribbble, porém com 3 Bs, tranquilo? Então é dribbble.com. E aqui tem vários inspirações de layout. Então, por exemplo, cara, Diego, eu vou construir um aplicativo de delivery. Então, eu procuro aqui delivery, beleza? Na busca. E aqui vai vir vários exemplos de aplicativos de delivery. Por exemplo, vamos ver um aqui que fica bem legal. Por exemplo, aqui, ó, tem um aplicativo de delivery de hambúrguer. Eu tenho que logar para ver ele maior, mas aqui, se a gente logar, a gente consegue ver esse layout maior, até em alguns momentos poder baixar esses layouts. Então aqui eu uso bastante como inspiração na hora de fazer os meus layouts. Além disso, o Pinterest tem muita coisa também. E o outro carinha é esse Sketch App Sources, beleza? Esse aqui é principalmente para quem usa Sketch, mas arquivos Sketch podem ser abertos também em outras aplicações de prototipação, por exemplo, o Adobe XD ou até o Figma, que é uma versão gratuita de todas essas que eu falei, e aqui você consegue baixar vários layouts prontos. Inclusive, se eu procurar Delivery aqui dentro, vão vir várias interfaces envolvendo Delivery, por exemplo, de pizza, aqui ó, tem Food Delivery Concept, Pizza Delivery App, tem vários aplicativos que a gente pode baixar para tomar como exemplo na hora de criação. Beleza, Diego? Tô vendo a parte da interface que eu posso copiar, que eu posso me basear nelas, mas como que eu aprendo a sintaxe para escrever isso aqui, para transformar o meu código nesses layouts que eu estou fazendo aqui? E aí eu recomendo novamente o YouTube da Rocket City. Se você vier aqui no nosso YouTube e fazer uma busca, por exemplo, por layout, a gente dá um enter aqui, tem vários vídeos que eu explico sobre layout. Por exemplo, esse aqui, ó, construindo layouts no React Native. Tem esse outro vídeo aqui que eu falo sobre Flexbox Layout. Tem esse que eu recrio a interface do Nubank. Tem esse que eu recrio a interface do Uber. Então tem vários vídeos aqui que eu faço várias estilizações do total zero. E aí você vai acompanhando essas estilizações e pegando o que eu vou explicando durante esses vídeos, tranquilo? Então essas são as minhas dicas para quem quer melhorar na parte de layouts, tranquilo? Agora a última ferramenta
ferramenta mais avançada que eu estou utilizando em alguns projetos, principalmente projetos que eu vou compartilhar com mais pessoas, que mais pessoas vão desenvolver, é o TypeScript, beleza? Antes de mais nada, o TypeScript não é uma linguagem nova, ele é apenas um conjunto de ferramentas em cima do JavaScript para adicionar tipagem estática. O que é tipagem estática? Tipagem estática é basicamente eu definir qual que é o tipo da variável. Por exemplo, o meu feed aqui, ele é um array, mas ele é um array de quê? Eu preciso definir a partir do momento que eu estou utilizando o TypeScript o formato que as minhas variáveis vai ter. Isso ajuda em uma série de coisas, porém causa um pouco mais de curva de aprendizado e mais verbosidade no nosso código. Porém, para quando nossa aplicação já está bem grande, ajuda muito, porque quando um desenvolvedor entra na nossa aplicação e ele vai utilizar algum recurso que a gente disponibiliza, alguma biblioteca, alguma coisa assim, ele sabe exatamente tudo que ele pode receber daquela variável, tudo que ele pode enviar daquela variável. O React, por exemplo, utiliza TypeScript. E aí, quando eu venho aqui, por exemplo, e dou uma vírgula depois do component e um Ctrl espaço, eu posso ver tudo que ele exporta. Tudo isso aqui é TypeScript, ele exporta tudo isso aqui lá de dentro e é o TypeScript que define essas exportações e aí o VS Code consegue saber exatamente o que ele precisa importar. Como que eu sei que o React está utilizando TypeScript? Se eu apertar Ctrl aqui, por exemplo, ou Command em cima aqui do component e dar um clique, eu abro esse arquivo e aí eu vejo que o nome do arquivo é index.d.ts, ou seja, é um arquivo de definição, por isso o D, de tipagens do React. E aqui a gente pode ver várias sintaxes que são geradas automaticamente pelo TypeScript com toda a tipagem das variáveis do React, beleza? Então, por exemplo, aqui ele fala que um component, ele funciona de tal forma, ele tem tais métodos dentro, então toda vez que a gente vai escrever alguma coisa aqui dentro do nosso component, o nosso VS Code já sabe exatamente o que existe, o que não existe, o que ele deixa o usuário escrever, o que ele não deixa, e aí a gente consegue até integrar o TypeScript com o ESLint para avisar o usuário que ele está usando alguma coisa de forma errada, então fica bem legal. Para quem quer aprender sobre o TypeScript, eu também recomendo novamente o blog da Rocket City, então se você procurar no Google TypeScript Rocket City, você vai cair aqui nesse post lá do blog que eu explico todos os detalhes de por que utilizar TypeScript, faço alguns códigos bem simples, desvendo alguns mitos do TypeScript sobre produtividade, sobre se o TypeScript vai substituir JavaScript, se eu tenho que adicionar tipo a tudo mais, o que é tipagem estática, o que é tipagem forte, tipagem fraca e por aí vai. Então tem várias dicas que eu dou aqui e aí, depois que você lê esse post e quiser aplicar o TypeScript dentro das suas aplicações, seja React ou Node, você pode procurar 2 vídeos lá no nosso YouTube, um deles é TypeScript com Node.js, que eu mostro como utilizar o TypeScript dentro do Node, e o outro TypeScript com React.js, Redux e Redux Saga. Então eu mostro toda a configuração do TypeScript dentro de uma aplicação completa com React, Redux e Redux Saga, tranquilo? E assim a gente finaliza aí um leque de ferramentas mais avançadas que eu poderia dizer, que eu estou utilizando bastante nos meus projetos, e se você quiser continuar os seus estudos daqui para frente, recomendo você focar nelas. Bom, eu acredito que nessa altura da semana você ainda tenha dúvidas como o que é e para que serve o Redux, qual a diferença entre ele e a Context API, onde entram os React Hooks nessa história, como o GraphQL pode influenciar na escolha dessas estratégias, quando usar ou não usar cada uma dessas ferramentas, quais melhores ferramentas para lidar com os recursos nativos do smartphone, como organizar o seu código de forma escalável, como escrever testes automatizados para garantir o funcionamento correto da sua aplicação, como automatizar o fluxo de deploy e minimizar todo esse trabalho, como capturar erros em desenvolvimento e produção de forma eficiente e principalmente quais as melhores práticas em cada uma dessas ferramentas. Enfim, ainda tem muita coisa pra gente falar e é claro que é impossível aprender tudo em uma semana, mas a gente ainda não acabou e agora o que você precisa fazer para aproveitar ela até o fim é separar todas as suas perguntas que você gostaria de me fazer pessoalmente, porque no domingo, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado ao vivo e eu vou tirar o máximo de dúvidas que eu puder. Mas se você já decidiu que essa stack é para você e quer dominar o Node, o React e o React Native para se tornar um programador completo e levar suas aplicações e a sua carreira para o próximo nível, eu tenho uma ótima notícia. Na segunda-feira a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do nosso Bootcamp, o GoStack. Isso acontece só algumas vezes por ano, então muitos devs ficam na lista de espera só aguardando essa oportunidade. E aí vem a notícia ruim, as vagas são limitadas, porque a gente só consegue aceitar a quantidade de alunos que a gente tem condições de atender com qualidade. Então se você realmente quer fazer parte
parte dessa turma, é muito importante você prestar atenção. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou te enviar um e-mail com o link da página de inscrição. Nessa página eu vou deixar um vídeo com todos os detalhes do Bootcamp, incluindo o conteúdo, as aplicações que a gente vai desenvolver, os benefícios, todos os bônus especiais que eu preparei para você, a garantia, as condições de pagamento e também o valor de investimento. Mas se você está muito curioso e não quer esperar até lá, eu posso adiantar algumas coisas. O Bootcamp GoStack é um treinamento 100% online, completo e intensivo, totalmente focado no ecossistema da Stack Node, React e React Native. No GoStack a gente vai a fundo para aprender do zero ao deploy tudo o que você precisa para ficar pronto para o mercado de trabalho do jeito certo e no menor tempo possível. Então, durante as próximas semanas, você vai desenvolver junto comigo apps nativos e multiplataforma com React Native, aplicações web dinâmicas com React.js e APIs robustas com o Node. Tudo isso para aprender na prática cada um dos conceitos e ferramentas essenciais para dominar todo o ecossistema ao redor dessa stack. E mais do que isso, para ganhar a segurança que você precisa para encarar os desafios do mundo real. Os conteúdos do GoStack são gravados em vídeo, incluindo as aulas especiais ao vivo, para você assistir no momento melhor para você. E os módulos são liberados semana a semana, de acordo com o nosso método e nosso cronograma de estudos. Durante essa jornada, você vai receber desafios para te ajudar a se manter motivado e focado ao longo do treinamento. E vai colocar a mão na massa para ter certeza que está assimilando todo o conhecimento. E como bônus, você vai ter acesso ao grupo exclusivo dos alunos, contando não só comigo e com o meu time, mas com milhares de outros devs que já passaram pelos mesmos desafios, além da turma que vai estar junto com você nessa jornada. Isso vai acelerar ainda mais a sua evolução e vai te dar toda a segurança ao longo do caminho, além de fortalecer o seu networking e, quem sabe, até abrir muitas portas. E agora, a melhor parte. O acesso ao conteúdo do Bootcamp é vitalício e, além disso, você ainda terá como bônus acesso a todas as atualizações futuras que forem incluídas no GoStack e vai poder contar com o nosso suporte enquanto a Rocket City existir. Mas se você ainda tem dúvida se o GoStack é para você, não precisa se preocupar, você tem 30 dias de garantia incondicional a partir da sua inscrição. Ou seja, se nesse período por qualquer motivo você achar que o GoStack não é para você, nem precisa me dizer o motivo, só mandar um e-mail pedindo seu reembolso que eu te devolvo todo o seu dinheiro, sem perguntar nada, sem ficar chateado, simples assim. Então, se você já tomou a sua decisão e realmente quer fazer parte dessa turma, é muito importante que você esteja preparado para garantir a sua vaga já na segunda-feira, assim que abrirem as inscrições. Muita gente já ficou chateada por ficar de fora e apesar da gente trabalhar junto para conseguir atender cada vez mais alunos, a gente tem um limite. E como a lista de espera é grande, existe a possibilidade de lotar muito rápido. Vale a pena se preparar para garantir a sua vaga o quanto antes. Então preste atenção, assim que as inscrições estiverem encerradas, não tem mais como entrar, sem exceção. Nesse caso, você vai ter que esperar uma próxima turma. Agora eu sei que você deve estar aí louco para saber quanto que vai custar, mas antes de eu te falar o preço, eu preciso te explicar em detalhes tudo que você vai receber. Então, enquanto não chega a segunda-feira, o que eu posso dizer é o seguinte: pense quanto você cobraria por um freela dominando essas 3 tecnologias, por mais simples que seja a aplicação, 10 mil, 15 mil? Pense na quantidade de oportunidades que você vai ter e quanto vai poder ganhar todo mês com esse conhecimento. Mais do que isso, pense na sensação de dominar a fundo essa stack e se destacar como programador. E faça as contas de quanto vale um treinamento como esse, direto ao ponto, no que realmente importa para você atingir os seus objetivos no menor tempo possível. E faça as contas aí de quanto vale um treinamento como esse, direto ao ponto, no que realmente importa para você atingir os seus objetivos no menor tempo possível. Então agora você tem 3 opções. A primeira é continuar fazendo o que você sempre fez e se contentar com os resultados que sempre teve. No segundo, seguir sozinho e provavelmente levar muito mais tempo do que você gostaria para atingir os seus objetivos. Ou terceiro, pegar um atalho nesse treinamento e mudar completamente o rumo da sua carreira nas próximas 6 semanas. Só antes de encerrar, eu preciso dizer que foi incrível poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com você essa semana e lembrar que, acima de tudo, a Rocket City é uma comunidade e você é mais do que bem-vindo para continuar com a gente no Discord, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Então a gente se vê domingo às 20 horas no horário de Brasília para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar no próximo passo da sua evolução como programador. Abraço!